E o Rodrigo Kaitzor, que mandou aqui no Superchat, fez uma pergunta interessantíssima, que é: Casão, se você pudesse dar um discurso no vestiário antes de começar o primeiro jogo da Copa, o que você diria para os jogadores? Não, assim, quando você vai fazer uma preleção num jogo de importante, uma final de campeonato, uma Copa do Mundo, você tem que fazer os caras, você tem que fazer a adrenalina subir. Você não pode deixar um cara entrar numa estreia de Copa do Mundo tranquilo, relaxado. O cara tem que estar ligado e sabendo a responsabilidade de que é aquele jogo. É final de campeonato. Eu, quando eu jogava, cara, eu tinha dificuldade para dormir no dia anterior porque eu ficava sonhando como que eu ia fazer o gol no outro jogo. E quando era final, então, era mais ainda. Então, a preparação tem que ser sempre... assim, eu estou falando do meu estilo, tá? Que era um cara muito focado. Eu ia para o estádio ouvindo Iron Maiden, AC/DC, Black Sabbath. Eu chegava no estádio, eu queria comer o zagueiro, a bola e tudo mais. Jamais eu iria para o estádio, apesar de amar, jamais eu iria para o estádio ouvindo James Taylor, Johnny Mitchell, Carole King, porque eu ia chegar relaxado, viajando, pensando, né? Não podia ouvir música pensante. Eu tinha que ouvir música que é porrada. Então, se eu fosse um treinador, ia ser, assim, chamar... Primeiro que eu ia pôr um puta som. Sabe o que o Cilinho fazia quando eu jogava no São Paulo, ele era treinador? Ele punha aquela música do rock no aquecimento. Dentro do vestiário, ele andava, punha um gravador desse tamanho e punha a música do rock. Balboa. Rock Balboa. E a gente aquecia, exatamente, a gente aquecia ouvindo a música do Rock Balboa, porque ele já sacava que é o seguinte, a música influenciava no estado de espírito. Então ele colocava uma música para influenciar o nosso estado de espírito para a disputa, para a competição. Ele fazia também o seguinte, ele fazia recortes, fazia recortes de jornais do time adversário falando do nosso time, e ele colocava embaixo da porta à noite, quando a gente dormia, ele colocava envelope embaixo da porta. Aí você acordava no outro dia, você via o envelope, você ia abrir lá, aí você via, eu estava no São Paulo, né? Aí você ia lá, estava assim, o Corinthians. Vamos amassar o São Paulo porque é nosso freguês. Caraca, você olhava aquilo ali, você queria jogar naquela hora. Então ele tinha mesmo um modo psicológico para mexer com o jogador. Então eu acho isso, porque o futebol ele é mais psicológico do que físico e técnico e tático. Porque tudo isso só vai funcionar se o seu psicológico estiver bem preparado. Né? Se você não tiver com o psicológico legal, você não vai conseguir fazer tática, você não vai conseguir fazer nada. Então a minha preocupação seria muito em cima do lado psicológico dos jogadores e também do tamanho da competição. Você tem que mexer com o brilho do cara. Aí, a partir do segundo jogo, já é diferente. Quebra aquele negócio. A estreia, você tem que mexer com o brilho do cara. Porque numa Copa do Mundo, no segundo jogo, o brilho já vem naturalmente. Você não precisa acentuar, porque aí passa do ponto. Né? Aí o cara entra muito pilhado, dá um carrinho no meio do cara em 2 minutos e é expulso. Então você tem que conseguir medir ali o tamanho do brilho que você quer puxar dos caras para não ter atropelo, né?